Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem exercer um poder quase hipnótico sobre os outros, manipulando sentimentos, decisões e até a própria percepção da realidade? Imagine descobrir que, por trás desse controle sutil e devastador, existem fantasias ocultas, enraizadas na psique, que são usadas como verdadeiras armas emocionais. Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, revelou que o narcisista não age apenas por egoísmo ou vaidade, mas impulsionado por complexos profundos e arquétipos sombrios que o conduzem à manipulação. Neste vídeo, vamos explorar o universo obscuro dessas 5 fantasias que permitem ao narcisista dominar você sem que perceba, desvendando os mecanismos invisíveis que governam o comportamento humano e desmascarando as estratégias mais perigosas da mente manipuladora. Ao compreender essas fantasias, você começa a enxergar a dinâmica por trás dos relacionamentos tóxicos sob uma nova luz. Jung sempre afirmou que aquilo que não é consciente em nós acaba controlando nossas vidas. E ao tornar visível aquilo que está escondido, podemos finalmente retomar as rédeas do nosso próprio destino. O narcisista, guiado por fantasias, inconscientes de poder, perfeição, admiração, superioridade e autonomia absoluta, cria cenários cuidadosamente arquitetados para se tornar indispensável, tornando suas vítimas emocionalmente dependentes. Compreender essas construções mentais é o primeiro passo para se libertar dos jogos psicológicos e resgatar sua autonomia emocional. Sinta a inquietação crescer enquanto você reconhece traços familiares nessas fantasias, talvez já vividas na pele, talvez observadas em pessoas próximas. Carl Jung, com sua genialidade ímpar, nos alerta sobre o perigo de nos tornarmos prisioneiros dos arquétipos que não reconhecemos, perpetuando padrões de dor e submissão. Ao revelar essas 5 fantasias, você será capaz de identificar os fios invisíveis que conectam suas experiências pessoais a uma dinâmica coletiva tão antiga quanto a própria humanidade. Aqui, cada fantasia será desvendada à luz da psicologia analítica, trazendo clareza sobre os jogos de espelho, as promessas ilusórias e o fascínio irresistível do narcisista. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada revelação não só vai esclarecer suas dúvidas, mas também fortalecer sua consciência e sua capacidade de se proteger emocionalmente. Este vídeo é um convite para que você se olhe no espelho da alma, como Jung sugeria, reconhecendo não apenas as sombras do outro, mas também as suas próprias, para nunca mais cair nas armadilhas invisíveis da manipulação. Fique até o final, pois o que você vai aprender aqui pode mudar de uma vez por todas a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Ao mergulhar nessa análise profunda sobre as 5 fantasias do narcisista, você estará um passo à frente de quem vive sob o domínio silencioso dessas forças psíquicas. Carl Jung nos ensina que o autoconhecimento é a chave para a liberdade. E cada segundo deste vídeo foi pensado para que você recupere sua voz, sua força e sua verdade. Não é apenas sobre entender o outro, mas sobre despertar para o seu próprio poder. Então prepare-se para descobrir, identificar e superar os jogos psicológicos mais sofisticados que alguém pode tentar usar para te controlar. No âmago da mente humana, Carl Jung sempre enxergou a presença de forças arquetípicas que moldam nosso comportamento, muitas vezes sem que percebamos. No caso do narcisista, essas forças se manifestam por meio de fantasias estruturadas que operam como máscaras, permitindo ao manipulador exercer controle sem demonstrar sua verdadeira intenção. A primeira dessas fantasias, e talvez a mais insidiosa,
É a crença profunda de que ele é indispensável, absolutamente essencial para o bem-estar e felicidade do outro. Ao se apresentar como o único capaz de oferecer amor, apoio ou compreensão, o narcisista cria um cenário de dependência, tornando difícil para sua vítima imaginar a vida sem ele. Jung descreveu essa dinâmica como uma projeção inconsciente, onde o narcisista deposita no outro a responsabilidade por validar sua própria grandiosidade, ao mesmo tempo em que se coloca como centro do universo do outro. Em situações cotidianas, essa fantasia se manifesta de forma sutil, mas devastadora. O narcisista pode oferecer conselhos, suporte ou até mesmo gestos de carinho, de maneira exagerada, mas sempre com o intuito de reforçar sua posição central. Com o tempo, a vítima começa a internalizar a ideia de que não é capaz de sobreviver ou prosperar sem o auxílio daquele que parece tão protetor e generoso. Jung alertava para o perigo dessas projeções, pois, ao não reconhecê-las, permitimos que tomem conta da nossa psique, tornando-nos marionetes das vontades alheias. O verdadeiro perigo está no fato de que essa fantasia, ao ser alimentada, acaba por enfraquecer a autoestima e a autonomia da vítima, deixando-a vulnerável a ainda mais manipulações. O segundo aspecto dessa fantasia é o jogo emocional sutil, que o narcisista utiliza para reforçar o vínculo de dependência. Ele alterna momentos de extrema dedicação e afeto com episódios de afastamento e frieza calculada. Esse ciclo de aproximação e rejeição cria uma espécie de vício emocional na vítima, que, ansiando por aprovação e carinho, se esforça cada vez mais para agradar o narcisista. Jung descreveu esse fenômeno como uma dança psíquica entre o animus e a anima, em que as energias masculinas e femininas se entrelaçam em uma busca constante por completude. Mas, no caso do narcisista, essa busca é distorcida e usada como ferramenta de dominação. É fundamental entender que o narcisista não atua de forma consciente na maior parte das vezes. Segundo Jung, muitos dos comportamentos manipuladores nascem de complexos inconscientes formados na infância, frequentemente ligados à sensação de inadequação, rejeição ou falta de amor. Ao criar a fantasia de indispensabilidade, o narcisista tenta compensar um vazio interior, projetando sua necessidade de validação no outro. O perigo surge quando essa dinâmica permanece oculta, perpetuando ciclos de dor e submissão que podem durar anos. Reconhecer essa fantasia é o primeiro passo para quebrar o ciclo e resgatar o poder sobre a própria vida. A vítima, por sua vez, é frequentemente alguém sensível, empática e disposta a ajudar. Jung enfatizava que todos carregamos sombras em nosso inconsciente, e muitas vezes é justamente a sombra não reconhecida que nos torna alvos fáceis para manipuladores. A fantasia do narcisista só se sustenta porque encontra terreno fértil na insegurança ou necessidade de aprovação do outro. Por isso, desenvolver autoconhecimento e fortalecer a autoestima são atitudes essenciais para escapar do controle. Quando a vítima começa a enxergar o padrão e a questionar o papel do narcisista em sua vida, inicia-se um processo de libertação profunda, no qual a consciência se torna a maior aliada. Dentro desse cenário, o narcisista utiliza ainda uma série de pequenas manipulações, sempre com o objetivo de reafirmar sua posição central. Ele pode, por exemplo, menosprezar as conquistas da vítima ou desvalorizar suas opiniões, ao mesmo tempo em que se apresenta como o único detentor da verdade. Jung ensinava que reconhecer as máscaras que usamos e que nos são impostas é fundamental para a individuação, processo pelo qual nos tornamos verdadeiramente nós mesmos.
No contexto do relacionamento com um narcisista, esse caminho de autoconhecimento é doloroso, mas absolutamente necessário para romper com as fantasias que aprisionam. À medida que o tempo passa, a fantasia de indispensabilidade se aprofunda e o narcisista passa a agir como guardião da realidade da vítima. Ele controla narrativas, distorce fatos e faz uso da chamada gaslighting, técnica em que leva o outro a duvidar de sua própria memória, percepção e até sanidade. Carl Jung foi pioneiro ao mostrar como o poder do inconsciente pode reescrever a história pessoal de alguém, caso essa pessoa não esteja atenta aos sinais. Quando a vítima se vê questionando suas próprias lembranças e decisões, já está completamente imersa na fantasia criada pelo narcisista. E sair desse ciclo parece impossível sem ajuda. No entanto, há sempre uma saída. Jung nos lembra que, ao trazer à luz o que está nas sombras, adquirimos a força necessária para mudar nossa realidade. Quando a vítima começa a duvidar do papel de salvador desempenhado pelo narcisista e passa a valorizar suas próprias opiniões, abre-se a possibilidade de reconstrução interna. O narcisista, sentindo que está perdendo o controle, pode intensificar suas tentativas de manipulação, tornando-se ainda mais sedutor ou ameaçador, dependendo da situação. Nesses momentos, é fundamental manter o foco e buscar apoio externo, seja por meio de terapia, amigos ou grupos de apoio. Muitas vezes, o narcisista utiliza acontecimentos do passado, segredos compartilhados ou até fragilidades emocionais reveladas pela vítima para reforçar sua posição de indispensável. Ele se apresenta como confidente, ao mesmo tempo em que ameaça expor ou distorcer informações caso a vítima tente se afastar. Jung descrevia esse tipo de vínculo como uma prisão psíquica, onde o medo de perder algo, amor, aceitação, segurança, mantém a pessoa presa a uma situação prejudicial. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer que ninguém é, de fato, indispensável e que todo ser humano possui dentro de si os recursos necessários para superar desafios. O narcisista também faz uso da culpa como instrumento de controle. Sempre que a vítima tenta se afastar ou impor limites, ele a faz sentir-se ingrata, injusta ou até mesmo cruel. Essa manipulação emocional cria um ciclo de autoculpa e autopunição, enfraquecendo ainda mais a capacidade da vítima de tomar decisões por si mesma. Carl Jung defendia que a culpa inconsciente é um dos fatores mais poderosos para manter as pessoas presas a padrões autodestrutivos, e apenas ao reconhecer sua origem é possível romper com esses laços. Outro aspecto importante dessa fantasia é o isolamento progressivo da vítima. O narcisista pode sutilmente afastá-la de amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa oferecer uma perspectiva diferente da realidade criada por ele. Ao enfraquecer a rede de apoio, o manipulador garante que sua influência permaneça inquestionável. Jung afirmava que a solidão forçada é um terreno fértil para o surgimento de complexos, tornando ainda mais difícil para a vítima enxergar a verdade e buscar ajuda. Dentro desse isolamento, o narcisista passa a controlar não só os pensamentos, mas também as emoções da vítima. Ele define o que é certo ou errado, bonito ou feio, possível ou impossível, estabelecendo um padrão de comportamento rígido e inflexível. Jung via esse fenômeno como a supressão da individualidade, um processo que leva ao adoecimento psíquico e à perda da identidade. Recuperar-se dessa situação exige coragem e, acima de tudo, a disposição para enfrentar as próprias sombras e reconstruir a confiança em si mesmo. Ao mesmo tempo, o narcisista mantém uma aura de mistério e superioridade,
nunca revelando totalmente suas intenções ou sentimentos. Essa ambiguidade faz com que a vítima permaneça em estado de alerta, sempre tentando decifrar os sinais e agradar para evitar punições ou rejeição. Jung via a busca pela aprovação externa como uma armadilha psíquica que nos afasta do nosso verdadeiro eu, tornando-nos reféns das expectativas alheias. Ao longo dessa convivência, a vítima pode começar a apresentar sintomas de ansiedade, depressão ou até mesmo transtornos dissociativos, resultado do conflito interno entre o desejo de agradar e a necessidade de liberdade. Carl Jung alertava que todo sofrimento psíquico carrega em si uma mensagem do inconsciente, um chamado à transformação. Identificar a fantasia do narcisista é, portanto, um ato de coragem e autocompaixão, o primeiro passo para o renascimento pessoal. Mesmo diante da dor, Jung nos ensinou a enxergar o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Cada vez que a vítima reconhece uma manipulação, ela fortalece sua consciência e amplia sua capacidade de escolher novos caminhos. O narcisista, por outro lado, sente-se cada vez mais ameaçado pela autonomia do outro e pode reagir de maneira imprevisível. Por isso, é fundamental buscar conhecimento, apoio e, acima de tudo, confiar no próprio processo de individuação. Em última análise, a fantasia de indispensabilidade criada pelo narcisista é apenas uma das muitas formas de controle que existem nos relacionamentos humanos. Carl Jung dedicou sua vida a desvendar os mistérios da psique, mostrando que a verdadeira liberdade só é possível quando conhecemos e integramos nossas próprias sombras. Ao desmascarar essa fantasia, você não apenas se liberta do controle externo, mas também descobre uma força interior capaz de transformar sua vida de maneira profunda e definitiva. Compreender os mecanismos dessa fantasia é fundamental para retomar as rédeas do próprio destino. Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, e só ao encarar de frente as manipulações do narcisista é possível romper com padrões antigos. Cada passo dado em direção à autonomia representa uma vitória sobre as sombras e abre caminho para relações mais saudáveis, baseadas no respeito mútuo e na autenticidade. Ao longo deste vídeo, vamos continuar explorando as outras fantasias do narcisista, revelando como cada uma delas atua na dinâmica do controle e, principalmente, como você pode se proteger e resgatar sua verdadeira essência. Aprofundando-se nesse autoconhecimento, você perceberá que a chave para escapar do controle narcisista está na reconexão consigo mesmo. Carl Jung nos lembra, com sua sabedoria, que o encontro com a própria alma é o maior ato de coragem que alguém pode realizar. Prepare-se para avançar, pois no próximo bloco revelaremos a segunda fantasia do narcisista e como ela pode ser ainda mais destrutiva, mas ao mesmo tempo será também o início da sua libertação. A segunda fantasia que o narcisista constrói com maestria é a de superioridade moral e intelectual absoluta. Essa fantasia, muitas vezes mascarada de sabedoria ou autoridade, é uma das mais sofisticadas e perigosas, porque não se impõe com gritos, mas com certezas silenciosas e uma postura de quem sempre está certo. Carl Jung alertava que, quando alguém se coloca como detentor da verdade absoluta, está inconscientemente reprimindo a própria sombra, tudo aquilo que não quer reconhecer em si mesmo. O narcisista faz isso ao projetar no outro a ignorância, a infantilidade ou a incapacidade, enquanto se posiciona como farol de lucidez, mesmo que suas atitudes estejam enraizadas em distorções profundas da realidade. Ao acreditar genuinamente
que está num nível acima dos outros, o narcisista se isenta da necessidade de empatia. Ele age como se suas decisões fossem sempre mais racionais, suas visões mais amplas e suas críticas mais legítimas. No fundo, essa fantasia é uma tentativa de compensar a própria insegurança emocional, pois, como Jung explicou, toda superioridade exacerbada esconde uma inferioridade oculta. O problema é que, para manter essa ilusão de superioridade, o narcisista precisa constantemente rebaixar o outro. Ele desqualifica opiniões, debocha de sentimentos e corrige até mesmo detalhes irrelevantes, como se estivesse educando alguém menos evoluído. Isso mina a autoconfiança da vítima aos poucos, deixando-a mentalmente confusa e emocionalmente dependente. Ao contrário do que parece, essa superioridade não é exibida com arrogância óbvia o tempo todo. Muitas vezes, ela se apresenta com sutilezas, um tom professoral, uma postura de quem já viveu muito, ou aquela clássica frase carregada de desprezo: "Você ainda vai entender." Essas pequenas intervenções constroem uma atmosfera de inferioridade em volta da vítima, que passa a duvidar da própria capacidade de interpretar a realidade. Jung chamava isso de inflacionamento do ego, um estado em que o indivíduo se desconecta da totalidade psíquica e se fixa numa persona idealizada. O narcisista, nesse caso, acredita ser mais do que realmente é e usa essa crença para se proteger da dor de sua sombra rejeitada. Essa dinâmica causa um colapso na autonomia do outro. A vítima passa a procurar aprovação constante, sentindo que só está no caminho certo se o narcisista validar suas escolhas. Ela internaliza a ideia de que está sempre errando, que precisa de orientação, que ainda não sabe o suficiente. Jung via isso como uma regressão arquetípica à infância, quando a figura do pai ou da mãe era vista como fonte absoluta de saber. O narcisista, ao ativar esse arquétipo inconscientemente, se transforma nessa figura sábia, enquanto a vítima retorna a um estado de dependência psíquica, sem perceber que está sendo manipulada por uma ilusão. O ciclo se torna ainda mais complexo quando o narcisista começa a usar conhecimento verdadeiro como ferramenta de dominação. Ele pode ser alguém culto, articulado ou inteligente, e justamente por isso, sua fantasia de superioridade se torna mais convincente. Mas, como Jung ensinou, conhecimento sem consciência se transforma em poder destrutivo. Quando alguém usa sua intelectualidade para humilhar, ridicularizar ou invalidar o outro, está operando a partir da sombra e não da luz. E essa é uma armadilha difícil de perceber, pois muitas vítimas acreditam que estão sendo ensinadas, quando, na verdade, estão sendo silenciadas. A vítima, sem perceber, começa a se autocensurar. Antes de expressar uma opinião, ela pensa 2, 3 vezes, tentando antecipar o julgamento do narcisista. Isso gera um estado constante de tensão mental, em que o medo de errar supera o desejo de se comunicar. Carl Jung falava sobre a importância de dar voz à própria alma. E quando alguém perde essa voz, perde também a conexão com seu verdadeiro self. O narcisista se alimenta desse silenciamento, pois cada hesitação do outro reforça sua fantasia de superioridade. Assim, o ciclo se retroalimenta. Quanto mais calada a vítima, mais inteligente o narcisista se sente. Com o tempo, a vítima pode desenvolver um sentimento de inferioridade crônico. Ela começa a acreditar que não tem o mesmo valor, que suas ideias são simplórias, que sua intuição está sempre equivocada. Jung dizia que o maior sofrimento do ser humano é viver uma vida que não é sua, e é exatamente isso que essa fantasia produz. A pessoa deixa de confiar em si, entrega seu julgamento ao outro e passa a viver sob uma lente distorcida.
moldada pela falsa autoridade do narcisista. E o mais perigoso é que esse processo é quase invisível. Acontece de maneira gradual, mascarado por frases doces, conselhos bem articulados e uma falsa preocupação. Essa superioridade ilusória também impede o narcisista de assumir erros. Ele sempre encontrará justificativas para suas falhas, normalmente colocando a culpa no outro. Para Jung, essa recusa em olhar para os próprios erros é um bloqueio essencial do processo de individuação. Enquanto o indivíduo não reconhece suas sombras, ele segue projetando no mundo exterior aquilo que rejeita dentro de si. O narcisista vê o erro como fraqueza e, por isso, prefere distorcer os fatos a admitir que errou. Isso deixa a vítima em estado constante de confusão. Mesmo quando sabe que algo está errado, é levada a duvidar de sua percepção, pois o narcisista sempre tem uma explicação lógica. Outro efeito devastador dessa fantasia é a desconexão emocional. O narcisista não se permite vulnerabilidade, pois isso seria admitir que não está acima do outro. Jung apontava que a verdadeira força está na integração entre razão e emoção. Mas o narcisista, ao negar suas emoções mais profundas, também nega a possibilidade de conexão genuína. Ele transforma os relacionamentos em jogos mentais, onde o objetivo não é compartilhar, mas vencer. E nesse jogo, a vítima é sempre colocada em posição de desvantagem, pois é levada a crer que jamais poderá alcançar o mesmo nível de clareza ou sabedoria. Muitas vítimas relatam sentir que estão ficando loucas depois de conviver com um narcisista que opera nessa fantasia. Essa sensação é, na verdade, o resultado do bombardeio constante à sua percepção da realidade. Jung descrevia o inconsciente como um campo de forças que, quando desequilibrado, pode gerar sintomas psíquicos intensos. O narcisista desequilibra esse campo ao impor sua visão de mundo como única possível. Ele não admite interpretações diferentes, não respeita verdades subjetivas e transforma qualquer divergência em uma ameaça pessoal. Com isso, a vítima vai se apagando, cedendo, até que já não sabe mais quem é. Essa dinâmica se torna ainda mais cruel quando o narcisista passa a controlar não só os pensamentos, mas também as decisões práticas da vítima. Ele opina sobre suas escolhas profissionais, sobre suas amizades, sobre como deve agir em cada situação, mas sempre com ares de racionalidade, como se estivesse apenas ajudando. Jung nos alertava que a razão, quando desconectada do coração, pode se tornar fria, destrutiva e manipuladora. A vítima, submissa a essa lógica distorcida, perde o contato com sua bússola interna, vivendo em função das direções impostas por alguém que se considera infalível. Existe, porém, um ponto de ruptura. Em algum momento, a alma da vítima começa a clamar por liberdade. Mesmo sob a névoa da manipulação, algo dentro dela sente que existe algo errado, que aquela superioridade não é tão genuína assim. Esse momento de dúvida é precioso. Jung dizia que toda transformação começa com um desconforto, com uma pergunta que não quer calar. A vítima começa a buscar respostas, a estudar, a conversar com outras pessoas. E assim, pouco a pouco, a fantasia começa a ruir. E quando isso acontece, o narcisista reage com fúria, pois sua superioridade estava baseada na ignorância do outro. E agora, essa ignorância começa a desaparecer. A jornada de libertação passa por reconhecer que ninguém, absolutamente ninguém, tem todas as respostas, que todos somos imperfeitos, em constante aprendizado, e que a verdadeira sabedoria está em admitir nossas dúvidas. Jung nos convidava a caminhar em direção ao self, que é a totalidade do ser, integrando luz e sombra, força e fragilidade, razão e emoção.
Ao sair da sombra da falsa superioridade do narcisista, a vítima reencontra sua humanidade e recupera sua liberdade. E nesse reencontro, descobre que sua voz, silenciada por tanto tempo, é mais poderosa do que qualquer manipulação disfarçada de inteligência. A desconstrução dessa fantasia é um processo e não um rompimento instantâneo. A vítima precisa se reeducar emocionalmente, reaprender a confiar em si e a validar seus próprios sentimentos. Jung sempre enfatizou o poder da autoconsciência como antídoto para a opressão psíquica. Quando a vítima se permite questionar, estudar, refletir e conversar com outras vozes, o universo interno começa a se reorganizar. O narcisista, percebendo essa mudança, pode tentar retomar o controle, usando novas máscaras, mas o despertar já aconteceu. E uma vez que a verdade interior é reconhecida, não há mais retorno possível à ilusão. Encerrando esse bloco, fica claro que a fantasia de superioridade do narcisista é, na verdade, uma armadura frágil, construída sobre medo e insegurança. Carl Jung nos oferece as chaves para desmontar essa estrutura: consciência, integração e autenticidade. Ao reconhecer que ninguém está acima de ninguém, quebramos as correntes invisíveis da manipulação e abrimos caminho para relacionamentos mais verdadeiros. No próximo bloco, vamos explorar a terceira fantasia do narcisista, ainda mais sedutora e perigosa. Aquela que o transforma em herói ou salvador. Um papel irresistível para quem deseja controlar sem parecer opressor. A terceira fantasia do narcisista é aquela que mais facilmente seduz e confunde. A ideia de que ele é seu salvador, o único capaz de resgatar você do caos, da dor ou da própria vida. Em sua aparência mais encantadora, essa fantasia se veste de altruísmo, carinho e proteção. Mas em sua essência, ela serve ao propósito mais profundo do narcisista: manter você dependente dele. Carl Jung, ao falar dos arquétipos presentes na psique, identificou o herói como uma figura essencial nos processos de transformação, mas também como uma armadilha, quando esse herói não age para a libertação do outro, mas para manter seu domínio sobre ele. No caso do narcisista, esse arquétipo do herói é distorcido, alimentando seu ego e disfarçando suas verdadeiras intenções sob o manto do sacrifício e da generosidade. Logo no início do relacionamento, o narcisista começa a identificar suas vulnerabilidades, seus medos e suas dores. Ele escuta com atenção, oferece conforto e muitas vezes diz frases como: "Você nunca mais vai sofrer com isso enquanto estiver comigo", ou "Eu sou o único que realmente te entende". Essas palavras carregadas de emoção criam uma conexão intensa. A vítima sente que finalmente alguém a vê, a compreende e está disposto a protegê-la. Jung explicou que o ser humano projeta inconscientemente suas necessidades não resolvidas nos outros. E o narcisista sabe, ainda que sem plena consciência, como se posicionar para receber essa projeção. Ele se torna tudo aquilo que você achava que precisava, encenando um papel cuidadosamente construído para criar dependência emocional. A fantasia do Salvador também funciona porque ativa um desejo arquetípico coletivo, o desejo de ser salvo. Para Jung, esse desejo é uma herança do inconsciente coletivo, relacionado às experiências míticas e religiosas da humanidade. No entanto, quando esse impulso se manifesta em relacionamentos desequilibrados, ele abre espaço para manipulação. O narcisista se coloca como resposta às suas preces, mas sua ajuda nunca é realmente gratuita. A cada gesto de salvação, ele cobra algo: obediência, lealdade cega, gratidão constante. O que parecia um presente se torna uma dívida emocional eterna. E essa dívida, mesmo silenciosa, molda todas as decisões da vítima a partir de... Então, com o tempo, essa ilusão se aprofunda.
A vítima, já fragilizada por experiências anteriores, passa a temer perder esse salvador, pois acredita que sem ele voltará ao sofrimento original. Isso cria uma dinâmica em que a presença do narcisista, por mais tóxica que seja, é vista como uma proteção. Jung afirmava que a sombra, quando projetada em alguém idealizado, cria uma dependência espiritual que nos impede de crescer. A vítima, ao delegar sua cura ao narcisista, abdica do próprio poder de transformação. E é exatamente isso que ele deseja: ser necessário, insubstituível, essencial, mesmo que para isso precise destruir a individualidade do outro. Uma das táticas mais eficazes do narcisista nessa fantasia é relembrar constantemente o que fez por você. Ele pode dizer: se não fosse eu, onde você estaria agora? Ou, ninguém fez por você o que eu fiz. Essas frases têm um peso simbólico profundo, pois reescrevem a narrativa da sua vida, colocando-o no centro como protagonista absoluto da sua salvação. Jung falava sobre o perigo da alienação da própria história, quando perdemos o contato com o que realmente vivemos e passamos a acreditar nas versões criadas pelos outros. O narcisista domina esse jogo narrativo, transformando cada gesto seu em prova de sua superioridade moral e emocional. Essa fantasia se torna ainda mais complexa quando o narcisista alterna momentos de resgate com períodos de destruição. Ele salva e machuca, cura e causa dor. Essa alternância cria um vínculo traumático poderoso, onde a vítima associa o sofrimento à cura, o agressor ao protetor. É uma confusão emocional profunda, que Carl Jung relacionaria ao inconsciente ferido, especialmente ao que ele chamou de complexos autônomos, conteúdos psíquicos que ganham vida própria e controlam nosso comportamento sem que percebamos. O narcisista, ao se fazer salvador e vilão ao mesmo tempo, reforça essa dualidade, impedindo a vítima de enxergar com clareza. Dentro dessa fantasia, o narcisista pode também se apropriar de conquistas pessoais da vítima. Quando ela avança, cresce, supera desafios, ele se apressa em afirmar que tudo isso só foi possível por sua causa. Você só conseguiu isso porque eu te apoiei, ele diz. Essa apropriação apaga a autonomia do outro, reforçando a ideia de que ele é indispensável. Jung defendia que o verdadeiro desenvolvimento humano ocorre quando o indivíduo se torna autor de sua própria jornada. Mas o narcisista, ao tomar para si o mérito de cada progresso, sabota esse processo. Ele não quer ver o outro crescer, a não ser que esse crescimento seja usado para glorificá-lo. A manipulação atinge níveis profundos quando o narcisista começa a usar a culpa como ferramenta de controle. Se a vítima tenta se afastar, ele reage como se estivesse sendo traído. Depois de tudo que eu fiz por você, ele pergunta com dor teatralizada. Esse sentimento de culpa paralisa. A vítima se sente egoísta por querer sair, ingrata por desejar distância, má por buscar sua liberdade. Jung afirmava que a culpa inconsciente é uma das forças mais destrutivas da psique, pois nos aprisiona em ciclos de autossabotagem. O narcisista sabe disso e explora cada centímetro dessa fragilidade emocional. Curiosamente, o narcisista também evita que a vítima busque outras formas de apoio. Ele descredibiliza amigos, desconfia de terapeutas, critica mentores e autores. Essas pessoas não te conhecem como eu conheço, ele insiste. Essa atitude serve a um único propósito: manter sua posição de único curador possível. Jung, defensor do autoconhecimento como ferramenta de libertação, alertaria que toda tentativa de impedir o crescimento interior de alguém é, na verdade, um reflexo do medo de perder o controle. O narcisista teme que, ao buscar outras fontes de sabedoria, a vítima descubra que pode sim se salvar sozinha.
É importante lembrar que, muitas vezes, o narcisista acredita sinceramente estar ajudando. Como Jung apontava, a consciência é limitada e grande parte dos comportamentos humanos é movida por motivações inconscientes. O narcisista age assim porque, em algum nível profundo, teme sua própria insignificância. Ao salvar o outro, ele sente que existe. Ele se vê como necessário. Mas essa ajuda está contaminada pela necessidade de ser reconhecido, admirado e amado, e por isso nunca é desinteressada. Ao contrário do verdadeiro altruísmo, ela aprisiona, exige retorno e se transforma em moeda emocional de troca. Quando a vítima começa a perceber a armadilha, a fantasia começa a ruir. Ela percebe que sua dor está sendo usada como ferramenta de manipulação, que sua cura está sendo controlada por alguém que não quer vê-la totalmente livre. Jung dizia que o processo de individuação só se completa quando reconhecemos que ninguém pode viver nossa vida por nós, que ninguém, por mais bem-intencionado que pareça, pode ocupar o lugar do nosso próprio centro. Essa percepção, embora dolorosa, é o início de uma nova jornada, a jornada da autonomia emocional e da verdadeira libertação. O narcisista, percebendo essa mudança, pode intensificar seu papel de salvador. Ele dramatiza, chora, promete mudanças, promete se sacrificar ainda mais. É sua última cartada. Jung afirmava que o ego luta com todas as forças para manter seu domínio quando sente que está perdendo o controle. Nesse momento, a vítima precisa se lembrar: amor não é prisão, ajuda verdadeira não exige pagamento, e ninguém tem o direito de usar seu passado como ferramenta de dominação. O que parecia um anjo salvador revela-se aos poucos um carcereiro emocional. O processo de ruptura com essa fantasia exige coragem e apoio. A vítima precisa reconstruir sua história, resgatar sua voz, reafirmar suas próprias conquistas. Jung diria que esse é um processo de reintegração psíquica, reunir partes de si que foram entregues ao outro. Não é fácil, mas é possível. E é libertador. Quando a vítima se reconhece como protagonista de sua própria cura, o narcisista perde o papel central. A fantasia se desfaz, e com ela, o controle emocional que parecia indestrutível. Finalizando este bloco, é fundamental lembrar que todo ser humano tem o direito de buscar ajuda. Mas essa ajuda deve libertar e não aprisionar. A verdadeira cura nasce da consciência, da liberdade e do respeito mútuo. Carl Jung nos convida a encontrar dentro de nós o verdadeiro Salvador, o Self, que nos guia com sabedoria, compaixão e autenticidade. No próximo bloco, vamos desvendar a quarta fantasia do narcisista, talvez a mais perigosa de todas: a fantasia da alma gêmea. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nos labirintos da mente manipuladora. A quarta fantasia construída pelo narcisista é talvez a mais encantadora, sedutora e devastadora de todas. A crença de que ele é sua alma gêmea. Essa ideia se apresenta como uma conexão mística, intensa, quase espiritual, uma união predestinada, inexplicável e arrebatadora. Para Carl Jung, o conceito de alma gêmea está profundamente ligado ao processo de individuação e à projeção da anima ou do animus, imagens interiores do feminino no homem e do masculino na mulher. Quando projetamos essas imagens num parceiro, acreditamos ter encontrado nossa outra metade. O narcisista, intuitivamente ou de forma inconsciente, capta essa carência psíquica e se posiciona exatamente no lugar onde nossas fantasias mais profundas residem. Ele não apenas corresponde aos nossos sonhos, ele se transforma neles. Essa fantasia começa com uma intensidade emocional fora do comum. Logo nos primeiros encontros, o narcisista cria um cenário de identificação completa. Ele gosta das
mesmas músicas, têm os mesmos medos, os mesmos traumas, as mesmas crenças sobre a vida e o amor. Tudo parece orquestrado para reforçar a sensação de que vocês foram feitos um para o outro. Jung dizia que quando duas pessoas se encontram e tudo parece perfeito demais, é sinal de que as projeções estão dominando o relacionamento. O narcisista usa essa projeção como ferramenta de poder. Quanto mais você acredita que ele é seu par ideal, mais cega fica para seus comportamentos abusivos. O grande perigo dessa fantasia é que ela ativa um desejo ancestral de completude. Jung acreditava que todos nós buscamos a união com o outro para encontrar a totalidade, e essa busca pode se tornar uma armadilha quando confundimos intensidade com conexão verdadeira. O narcisista oferece intensidade em doses altíssimas, mensagens constantes, juras de amor eterno, declarações que parecem saídas de filmes. Ele acelera o processo de vínculo emocional, fazendo com que a vítima sinta que está diante de algo único, mágico, raro. E ao sentir isso, ela se entrega, baixando todas as defesas. O que a vítima não percebe é que essa entrega acontece antes mesmo de conhecer verdadeiramente quem está à sua frente. Jung ensinava que o amor real nasce do conhecimento profundo, da aceitação da sombra do outro, e não da idealização. O narcisista impede esse conhecimento verdadeiro ao se esconder atrás da imagem da alma gêmea. Ele se mostra encantador, sensível, espiritualizado, e por isso qualquer sinal de dúvida por parte da vítima é visto por ela mesma como um erro. Como posso desconfiar da pessoa que mais me entende? Ela se pergunta. E assim, a manipulação se aprofunda, porque o julgamento crítico é silenciado pela emoção idealizada. Com o passar do tempo, essa fantasia vai sendo mantida com rituais simbólicos. O narcisista usa datas marcantes, frases de impacto, presentes personalizados ou histórias de vidas passadas, para reforçar a ideia de destino. Ele pode dizer coisas como: "Sinto que te conheço há 1000 anos", ou "Você foi feita para mim". Esses elementos não são apenas românticos, são mecanismos psíquicos que ativam arquétipos profundos no inconsciente da vítima. Jung apontava que o arquétipo do amante, quando ativado sem consciência, nos coloca sob o domínio de forças emocionais incontroláveis. O narcisista domina esse campo e o explora com maestria. Por trás da fantasia da alma gêmea, há uma intenção clara: prender a vítima em um laço emocional que pareça impossível de romper. Afinal, quem abandona uma alma gêmea? A ideia de separação começa a parecer um sacrilégio, um erro cósmico. Mesmo quando surgem os primeiros sinais de abuso, críticas cruéis ou controle excessivo, a vítima tende a perdoar tudo, acreditando que é apenas uma fase, uma provação, um obstáculo que o universo colocou para testar o amor dos dois. Jung sempre alertava que onde há muita luz projetada, há também uma sombra gigantesca sendo ignorada. E é justamente essa sombra que o narcisista esconde. A vítima, encantada pela ideia de ter encontrado sua outra metade, passa a ignorar seus próprios limites. Ela aceita situações que antes consideraria inaceitáveis. Tolera humilhações, silenciamentos e até traições emocionais ou físicas, porque acredita que o amor verdadeiro exige sacrifício. Essa é uma das maiores distorções que o narcisista provoca. Ele transforma o abuso em romantismo. Estamos passando por uma fase difícil. É porque nos amamos demais. É você que me faz perder o controle. Todas essas falas são justificativas emocionais que anestesiam a vítima. Para Jung, a negação da realidade é um dos principais sintomas da dominação psíquica. Com o tempo, a fantasia da alma gêmea vira prisão. O que era doce se torna amargo. O que era conexão vira sufocamento. Mas mesmo assim,
A vítima reluta em sair, porque sair significa não só perder a pessoa, mas também renunciar a uma ideia, a ideia de amor ideal, de destino, de completude. Jung afirmava que todo apego excessivo a uma imagem inconsciente nos impede de crescer, e é isso que o narcisista quer. Que a vítima continue pequena, ligada a ele não por amor real, mas por uma ilusão cuidadosamente cultivada. Essa ilusão é tão poderosa que, mesmo depois de afastar-se do narcisista, a vítima pode continuar sentindo que perdeu algo valioso. Ela pode duvidar de si mesma, questionar suas decisões e até pensar em voltar, acreditando que talvez tenha exagerado. É o efeito do arquétipo não integrado. Uma parte da psique ainda acredita na idealização. Jung dizia que o verdadeiro amor só começa quando a projeção termina. Só quando enxergamos o outro como ele é, com luzes e sombras, é que o amor se torna real. E o narcisista nunca permite isso, porque sua existência depende da fantasia e não da verdade. Muitas vezes, a vítima só começa a sair dessa fantasia quando vivencia um choque de realidade. Pode ser uma traição descoberta, uma crise emocional grave ou o confronto com amigos e familiares que enxergam de fora o que ela não consegue ver. Esse momento é doloroso, mas necessário. Jung chamaria isso de noite escura da alma. O momento em que todas as ilusões ruem e a alma se vê nua diante de sua própria verdade. É um despertar espiritual, mas também uma travessia de dor. A dor de perceber que o amor não era o que parecia e que o outro nunca foi quem fingiu ser. No entanto, é também o início da libertação. Ao aceitar que aquele relacionamento era uma projeção, a vítima começa a recolher suas partes fragmentadas. Ela retoma sua voz, seu centro, e pouco a pouco resgata o amor próprio que havia sido enterrado. Jung dizia que o caminho do autoconhecimento é doloroso, mas é o único que nos conduz à liberdade verdadeira. A partir desse ponto, a vítima deixa de buscar almas gêmeas e começa a buscar pessoas reais, com quem possa construir algo baseado na verdade, na transparência e no crescimento mútuo. A desconstrução dessa fantasia exige trabalho interno, terapia, leitura, silêncio, introspecção. A vítima precisa aprender a diferenciar entre conexão real e identificação projetiva. Precisa desenvolver o discernimento emocional que antes estava anestesiado pela idealização. Jung dizia que ao integrar o ânimos e a ânima dentro de nós, nos tornamos inteiros. E então, paramos de buscar no outro aquilo que nos falta. O amor deixa de ser dependência e passa a ser escolha. Um encontro entre inteiros e não entre metades carentes. O narcisista, percebendo que a fantasia está desmoronando, pode tentar resgatá-la. Ele pode reaparecer com declarações grandiosas, resgatando frases que antes funcionaram. Você é meu destino. Nunca amei ninguém como você. Ainda acredito que somos feitos um para o outro. Essas frases, embora tentadoras, devem ser ouvidas com consciência. Jung nos lembra que a sombra, quando identificada, perde o poder. Ao enxergar a fantasia pelo que ela é, uma construção inconsciente usada para manipular, a vítima se torna imune à sedução. Encerramos este bloco com uma verdade profunda. A alma gêmea que você procura não está no outro, está dentro de você. É sua integridade, sua autonomia, seu equilíbrio entre razão e emoção. Carl Jung nos ensina que o verdadeiro relacionamento começa quando nos tornamos inteiros, e não quando encontramos alguém para nos completar. No próximo e último bloco de desenvolvimento, vamos mergulhar na quinta fantasia do narcisista, a ilusão da liberdade absoluta, onde ele inverte a lógica do controle ao simular desapego. Prepare-se, pois o jogo psicológico vai alcançar sua forma mais camuflada.
A quinta fantasia construída pelo narcisista é uma das mais paradoxais e perigosas: a ilusão da liberdade absoluta. Ao contrário das outras, que giram em torno do controle direto, essa fantasia se apresenta como o oposto: um suposto desapego, uma suposta independência. O narcisista faz parecer que não precisa de você, que valoriza a liberdade acima de tudo, que jamais tentaria controlar alguém. Ele se mostra liberal, aberto, sem ciúmes, aparentemente descomplicado. No entanto, por trás dessa máscara de leveza, esconde-se uma estratégia fria. Ele faz com que você seja a única pessoa emocionalmente envolvida, enquanto ele se posiciona acima da relação, inatingível, inalcançável. Carl Jung escreveu que uma das formas mais sofisticadas de manipulação ocorre quando alguém se exime de toda responsabilidade emocional. O narcisista assume uma postura quase filosófica. Diz que ninguém pertence a ninguém, que o amor não pode ser posse, que cada um deve ser livre. Esses discursos, à primeira vista, parecem maduros e conscientes, mas na prática são utilizados para justificar ausência, frieza, traições emocionais e um constante distanciamento afetivo. A vítima, confusa, sente que está sendo egoísta por desejar mais presença, mais cuidado, e aos poucos começa a se calar, a aceitar migalhas, a se adaptar a um vínculo que parece moderno, mas é, na verdade, emocionalmente negligente. Essa fantasia é alimentada com atitudes que reforçam a superioridade emocional do narcisista. Ele se mostra sempre controlado, difícil de abalar, e faz parecer que sentimentos intensos são um sinal de fraqueza. Quando a vítima expressa suas necessidades emocionais, ele responde com desprezo ou sarcasmo: "Você está sendo carente demais. Não sufoque a relação. Você precisa aprender a se amar primeiro." Essas frases, na superfície, podem até parecer conselhos de autoconhecimento, mas são, na verdade, formas de silenciar o outro e escapar da responsabilidade afetiva. Jung dizia que quando um indivíduo se recusa a olhar para o impacto de suas atitudes no outro, ele está em total desconexão com a própria sombra. O resultado é devastador. A vítima passa a sentir que amar é errado, que desejar intimidade é sinal de fraqueza, que querer reciprocidade é imaturidade. Ela começa a reprimir suas emoções, tentando se moldar ao padrão livre do narcisista, acreditando que, se for mais desapegada, ele a valorizará mais. Mas isso nunca acontece. O narcisista mantém sua postura indiferente, enquanto colhe os frutos do investimento emocional do outro. Jung alertava que a negação da emoção não é sinal de evolução, mas de defesa. Por trás dessa pseudo-liberdade, há medo de vulnerabilidade, medo de intimidade e, sobretudo, medo de ser visto como realmente é. A ironia é que essa fantasia permite ao narcisista exercer controle com ainda mais poder. Ao simular desapego, ele obriga a vítima a correr atrás. Ao fingir desinteresse, ele desperta desejo. Ao se colocar como um ser emocionalmente autossuficiente, ele assume uma posição hierárquica invisível, onde o outro sempre se sente inferior. Jung diria que isso não é liberdade, é dominação velada. Um jogo de inversão, onde quem mais sofre parece estar no controle, e quem manipula se esconde atrás de um discurso libertador. É o ápice da inversão psicológica. Esse tipo de vínculo cria um looping emocional profundo. Quanto mais a vítima tenta agradar, mais o narcisista se afasta. Quanto mais ela se afasta, mais ele se aproxima, mas apenas o suficiente para que ela não vá embora. Esse jogo de vai e volta, de presença e ausência, ativa o sistema de recompensa emocional de forma cruel. Jung explicava que o inconsciente, o coletivo, responde fortemente à rejeição, porque ela ativa feridas primitivas de abandono.
O narcisista, mesmo sem saber nomear isso, sente intuitivamente como manter o outro preso ao seu campo emocional, mesmo sob a falsa promessa de liberdade. Quando confrontado, o narcisista responde com frieza intelectualizada. Ele acusa o outro de ser possessivo, controlador, inseguro. Ao inverter os papéis, ele se coloca como vítima, como o ser incompreendido, o espírito livre que só quer amar sem amarras. Essa inversão, além de cruel, é profundamente desestabilizadora para quem está tentando apenas construir um vínculo saudável. Carl Jung diria que esse tipo de relação é o oposto da individuação. É uma simbiose invertida, onde um vive à custa da energia emocional do outro, disfarçada de evolução espiritual. Com o tempo, a vítima perde o senso de identidade. Ela não sabe mais se o que sente é legítimo ou exagerado. Não sabe se está errada por querer afeto. Ela começa a duvidar da própria sensibilidade, acreditando que deveria ser mais fria, mais racional, mais livre. Essa desconexão interna é o maior triunfo do narcisista. Quando o outro se afasta de si mesmo, ele se torna mais fácil de manipular. Jung sempre insistiu que o verdadeiro caminho da liberdade é interno e não se encontra nos extremos. O amor saudável permite a liberdade sem abandonar o cuidado, a intimidade sem perder a individualidade. Muitas vezes, o narcisista usa exemplos de outras relações para justificar sua frieza. Minhas ex eram muito intensas. Nunca consegui manter um relacionamento porque ninguém entende meu jeito. Sou muito difícil de amar. Essas falas servem para desvalorizar a vítima desde o início, fazendo-a sentir que precisa ser diferente para merecer amor. Jung observava que o inconsciente coletivo carrega uma forte herança de idealizações românticas, e o narcisista se aproveita disso para criar a ilusão de que o amor verdadeiro exige sacrifício constante. A dor emocional gerada por esse tipo de vínculo é profunda, porém silenciosa. Não há gritos, não há brigas intensas, apenas uma ausência constante de cuidado, um abandono disfarçado de amor. A vítima sente saudade de algo que nunca aconteceu de verdade. O vínculo profundo prometido, mas nunca entregue. Jung chamava esse fenômeno de fome de alma, um estado em que o indivíduo sente que algo essencial está faltando, mas não sabe nomear. Essa fome é usada pelo narcisista como moeda de controle. Eventualmente, chega o momento da ruptura interna. A vítima, cansada de mendigar amor, percebe que está se apagando. O sofrimento emocional começa a transbordar, o corpo adoece, a mente se exaure. Carl Jung dizia que o corpo fala o que a alma cala, e muitas vezes é o adoecimento que leva à consciência. Quando a vítima decide romper, o narcisista pode tentar uma última cartada, prometer presença, falar sobre mudança, fingir por um breve momento que também sente, mas já é tarde. A verdade foi sentida, e ela não pode mais ser desfeita. O caminho da cura passa pela reconexão com a própria verdade emocional. É preciso admitir que aquilo não era liberdade, era negligência, que aquilo não era desapego, era desinteresse. Jung nos ensina que só nos tornamos realmente livres quando assumimos nossos desejos, nossas dores e nossa vontade de construir algo real. A vítima, ao se libertar dessa fantasia, começa a se reconstruir emocionalmente, resgatando partes de si que foram silenciadas em nome de um amor que nunca existiu de verdade. Essa reconstrução é longa, mas libertadora. A vítima aprende a reconhecer os sinais de frieza emocional disfarçada, a validar seus próprios sentimentos, a exigir presença e reciprocidade. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro é aquele que nos aproxima de quem somos, e não aquele que nos afasta da nossa essência.
A verdadeira liberdade no amor é estar com alguém que permita que sejamos nós mesmos, não porque fingimos ser fortes, mas porque somos inteiros. O que você descobriu até aqui é muito mais do que um conjunto de estratégias de manipulação. Você acessou as camadas mais profundas da mente humana, mergulhou nos arquétipos e nas sombras descritas por Carl Jung e, acima de tudo, encontrou linguagem para experiências que por muito tempo talvez tenham sido sentidas, mas nunca nomeadas. Ao compreender essas 5 fantasias da indispensabilidade, da superioridade, do Salvador, da alma gêmea e da liberdade absoluta, você deu o primeiro e mais importante passo rumo à libertação: a consciência. E uma vez que enxergamos a verdade, ela não pode mais ser ignorada. Essas fantasias não são apenas jogos mentais. Elas são estruturas psíquicas criadas para dominar, silenciar e enfraquecer o outro. O narcisista, movido por suas próprias feridas inconscientes, alimenta essas ilusões para manter você preso a um ciclo de dependência e dor. Mas como Jung nos ensinou, aquilo que permanece inconsciente controla a nossa vida, até o momento em que se torna consciente. Agora que você vê com clareza, a escolha é sua. Você pode continuar dentro dessas estruturas ou pode romper com elas e construir uma nova narrativa, sua, autêntica, inteira. Romper com essas fantasias não é um ato de rebeldia, é um ato de amor próprio, é escolher não mais viver em função de alguém que se alimenta da sua energia emocional. É se olhar no espelho e reconhecer que você é suficiente, que merece um amor que não machuca, que não sufoca, que não exige que você diminua quem é. Jung disse que o encontro com o outro é o espelho do encontro consigo mesmo, e agora você tem a chance de mudar o reflexo, de escolher relações que libertem, que construam, que não usem suas vulnerabilidades como armas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe em você uma força imensa, uma alma em busca de verdade. Use esse conhecimento, reflita sobre suas experiências. Se necessário, procure apoio. Você não está só. E lembre-se, a maior vitória sobre o narcisista não é enfrentá-lo, é deixar de precisar dele. É olhar para dentro e descobrir que tudo aquilo que ele prometeu estar fora já vive dentro de você. Sua liberdade, sua completude, sua cura. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode estar passando por isso. Deixe seu comentário contando o que mais te marcou. Sua voz pode ser o ponto de virada na vida de outra pessoa. Aqui nós falamos sobre o que muitos silenciam. Aqui você não está sozinho. Até o próximo vídeo e que a sua jornada de libertação seja cada vez mais consciente, corajosa e verdadeira.